Fala pessoal, fala Campinas, tudo bem? Eu sou Raul Pardinho e esse é o Conexão Campinas, trazendo os destaques de mais uma semana bem tumultuada na nossa política. Se você quer ver um resumo de tudo que aconteceu, vem comigo. E vamos começar falando justamente do tema de maior repercussão da semana, que foi a soltura do ex-presidente Lula, que estava preso em uma cela na sede da Polícia Federal em Curitiba. Ele deixou o cárcere um dia após o julgamento do STF, que entendeu que a prisão após condenação em segunda instância é inconstitucional. Lula discursou para os apoiadores em Curitiba e no dia seguinte também em São Bernardo do Campo. Democraticamente nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Ainda é um pouco cedo para a gente entender como que essa história toda vai se desenrolar. Mas Lula é, sem dúvida nenhuma, a voz mais forte da esquerda brasileira. E ele tem o poder de unificar essa oposição. Até porque ele é conhecido por ser um grande articulador, que tem ali um poder de persuasão muito grande, que conhece muito do jogo político, né? Então é importante a gente acompanhar os próximos passos e ver como que o Centrão vai se comportar a tudo isso, já que há também um desagrado com o presidente Jair Bolsonaro, embora o alinhamento com a política econômica liberal do Paulo Guedes. Bom, um outro fato importante que aconteceu esta semana é justamente relacionado ao Paulo Guedes, que foi a apresentação do Plano Mais Brasil, que é um pacote de 3 projetos de emenda à Constituição que pretendem fazer ali uma contenção dos gastos do governo e trazer a estabilidade fiscal. As PECs apresentadas são a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos, que prevêem ali uma série de questões, muitas delas polêmicas, como a redução de até 25% da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário de servidores públicos. Outros pontos que têm aí causado uma grande discussão é a possível extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e que não consigam arrecadar pelo menos 10% de sua receita, ou seja, que dependem muito de repasses do Estado e da União. Outro ponto seria o congelamento do salário mínimo, com reajuste igual à inflação somente, ou seja, sem um reajuste real do salário mínimo, sem um aumento real do salário mínimo, durante os 2 anos de emergência econômica, né? O estado de emergência econômica que é previsto pela PEC emergencial. Enfim, muitas medidas aí que serão analisadas pelo Senado, pela Câmara. Parte delas já é esperado que não avancem, né, que sejam retiradas aí dessas PECs, mas com certeza vai dar ainda muito o que falar o plano do Paulo Guedes aí para conter os gastos do governo e liberar verbas, principalmente para o pagamento da dívida pública, que é justamente aí a razão principal pela qual ele propõe a PEC dos fundos, né? Que é para acabar com os 281 fundos existentes e liberar esse saldo de mais de 200 bilhões para o pagamento da dívida pública. Vamos acompanhando. Aqui em Campinas a gente também teve alguns assuntos de muito interesse no debate público. O primeiro deles aconteceu logo na segunda-feira, quando a Justiça decidiu suspender a licitação do transporte público na cidade. Vale lembrar que essa licitação previa valores acima de 7,4 bilhões de reais. E a Justiça entendeu que faltavam estudos e projetos de viabilidade, além da discussão e do debate com a sociedade civil. Outro ponto que deu o que falar aqui na cidade é a implantação da escola cívico-militar, que teve aí a adesão do prefeito Jonas Donizete a esse projeto do governo federal de Jair Bolsonaro.
O vereador Gustavo Peta já tinha ido ao MP, ao Ministério Público, para tratar do caso, e o Ministério Público se posicionou e disse que vai acompanhar a implantação da escola caso ela de fato ocorra, pois entende que há uma série de riscos no projeto. Ainda falando sobre educação, houve um outro embate entre o Ministério Público e o Executivo Municipal. O MP sugeriu que não sejam realizados os cortes anunciados no número de salas de aula de educação de jovens e adultos. Vale lembrar que o EJA é voltado para pessoas a partir dos 15 anos que não tenham completado os estudos, e a medida anunciada pela Prefeitura deve impactar mais de 2.400 alunos, o que inclusive gerou uma série de protestos em frente à própria Prefeitura. A Secretaria de Educação se posicionou dizendo que o número é menor do que aquele informado e que só ocorre esse corte por conta da baixa procura. Bom, como a gente viu, muita coisa acontecendo em Campinas e no Brasil, e vamos seguir ligado para ver o desenrolar de todas essas histórias e tudo que vem pela frente nessa próxima semana. Continue ligado no Conexão Campinas, se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais no Facebook, no Twitter e no Instagram. Eu sou Raul Pardinho e agradeço a sua companhia. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.